Fala pessoal, muito boa noite a todos. Bem, tema aí de receber 900 mil reais de dividendos da Even, o nosso assinante, meu amigo já de longa data recebeu esse valor, ele me autorizou, eu postei nos stories e o negócio ganhou uma proporção gigantesca. Eu disse, deixa eu abrir essa live aqui no Instagram e conversar com vocês sobre dividendos, sobre estratégias de investimentos. Então, sejam muito bem-vindos, vão entrando, é um prazer falar com vocês, eu quero tirar as dúvidas de vocês, então se vocês tiverem dúvidas, venham, entrem, perguntem, eu quero conversar com vocês. Já pega, já clica no aviãozinho, já chama o amigo. E aí, pessoal, diz aqui para mim antes de nós começarmos, vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo bem? De onde vocês estão falando? Vamos começar essa live fazendo aí um bate-papo rápido com vocês. De onde vocês estão falando? O que eu posso ajudar com você? O que eu posso ajudar vocês? Quais são as dúvidas de vocês? Oi, Andréia, seja muito bem-vinda. Vocês estão me escutando bem? Eu uso esse fone porque ele é um pouco mais confortável, então legal, Aureliano, positivo e operante, ótimo. Anderson está falando de Iporá, Goiás. Seja muito bem-vindo, Anderson. Ouvindo bem. Santo André, Rufino. Quer me vender um Chevrolet? Anderson Nicolete, Mogi das Cruzes. Tarcísio, Suíça? Tarcísio. Opa, Tarcísio, eu quero falar contigo se você está na Suíça. Cáceres, Mato Grosso. Sabe o que eu trabalhei uma vez com um rapaz que ele era de Cáceres, no Mato Grosso. Goiânia, Blumenau, Santa Catarina, Jundiaí. Legal. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aureliano, direto do Rio Grande do Sul. Que cidade você mora, Aureliano? Não sabia que era no Rio Grande do Sul. Como é que vocês estão aí no nosso Rio Grande do Sul? Infelizmente ainda sofrendo, né, com as chuvas. Aqui tá muito frio. Para quem não sabe, eu falo de Florianópolis. Tá frio, mas 17 graus mais ou menos. Você precisa de um casaquinho. Quando você sai, precisa daquele casacão, né? Para sair, porque aqui venta muito, mas não precisa disso. Eurico, cadê o Eurico? O Eurico tá em casa, né? Aqui é uma live hoje só comigo, André. Mas tá aí, uma boa, fazer uma live com o Eurico, pegar lá no YouTube, agora que nós recuperamos o nosso canal do YouTube. Aureliano mora em Porto Alegre, espero que você esteja bem então, Aureliano. Sei que a região aí foi bem afetada, tem alguns amigos que estão bem, né? Estão bem, os parentes da minha esposa, de um modo geral, estão bem, um deles foi afetado. Cássio fala de Santa Maria, terra que o meu cunhado mora. Legal. Cuiabá. Cuiabá muito frio desde sábado. Imagina o frio de Cuiabá. Deve dar tipo 25 graus aí. Aí vocês estão achando que tá frio. Mas legal, pessoal, vamos começar? Olha só, hoje eu postei lá nos stories o dividendo que esse assinante nosso recebeu. Deixa eu até ver aqui se eu consigo postar aqui para vocês esse dividendo. E aí, evidentemente, que ele me autorizou, né? Então aqui, ó, vocês estão vendo aqui e ele autorizou, evidentemente, a eu postar esse dividendo. São quase 900 mil reais de dividendos de Even. E esse dividendo eu acabei postando aqui porque, e agora eu não sei tirar isso aqui daqui, mas tudo bem. Eu acabei postando porque eu postei os meus dividendos e aí veio uma galera tentando fazer um cálculo de quanto que eu tinha de patrimônio, quanto que o Rodrigo tem de patrimônio com os dividendos. Pô, você era um dividendo bom, mas pequeno perto dele. Aí eu mandei um WhatsApp para ele, disse, ô fulano, pode me mandar o print aí dos teus dividendos? E aí surgiu esse dividendo de 900 mil reais. E aí surgiu a polêmica. Putz, como é que é esse cara? Gente, olha só, vou contar para vocês até o que eu posso contar, ok? Porque eu não quero expor ele, obviamente. Mas assim, ele é um trabalhador, como eu contei lá nos stories. Um cara que tem um bom salário, realmente, tem um excelente salário no Brasil, então beira aí os 40 mil reais por mês, 30 e poucos mil. E aí ele conseguiu juntar esse dinheiro muito através de estratégias de investimento. Estratégias que eu considero extremamente arriscadas. Mas ele fez, tá? E aí eu conheci ele, eu não lembro se 2017 ou 2018, mas eu conheci ele num desses momentos, como eu contei lá para vocês. E o que aconteceu? Quando eu conheci ele, eu estava dando uma palestra sobre fundos imobiliários
Eu acabei de dar a palestra, sentei na plateia para assistir as demais palestras, ele encostou, começou a conversar comigo e disse que era meu assinante de algum tempo, então que admirava o meu trabalho, que gostava muito de fundo imobiliário, mas que naquele momento ele estava 100% numa única ação. Eu disse, cara, tu tá doido, né? Tipo, é muito arriscado isso. E ele disse, não, cara, mas eu tô com muita certeza, estudei bastante. Tem seus riscos, sim, tem as coisas que eu não consigo ver. E eu perguntei, mas cara, quanto é que você tem aí, né? E aí ele disse, não, eu tenho 2.400.000 reais. É difícil o brasileiro falar assim abertamente do seu patrimônio, mas ele pegou e falou, não, eu tenho 2.400.000 reais. E aí depois daquilo nós acabamos mantendo contato via WhatsApp e tal, e aí eu fui acompanhando a história dele. E aí, o resumo da história é, ele tinha essa posição muito grande em ações, ele ganhou um pouco mais de 100%. Depois disso, ele migrou totalmente para fundos imobiliários, ele fez uma carteira, fez inclusive uma consultoria comigo, na época eu fazia consultoria, fez uma carteira de fundos imobiliários bem legal, ganhava uma renda bacana. E aí, depois dessa renda que ele ganhava dos fundos imobiliários, surgiu mais uma oportunidade, que foi Banco do Brasil. Aí eu admito, eu realmente me posicionei bem pesado em Banco do Brasil, mas assim, eu me posicionar pesado era na época 20% do meu patrimônio e assim, já num desconforto bem grande, porque é uma posição que eu já não gosto hoje muito de fazer. E ele foi lá e pau, 100% em Banco do Brasil. Deu outra porrada, não chegou a dar 100%, ele vendeu antes, acho que deve ter dado uns 70%. De novo, movimento, fundo imobiliário, fez a carteira, muito rendimento. Aí veio a história da Even e paulada na Even de novo. Evidentemente não está dando certo, está andando de lado, mas ele está botando aí 900 mil reais de dividendos no bolso. Gente, e essa estratégia, evidentemente, ela vai ficando polêmica, porque as pessoas vão achando que eu estou defendendo que vocês façam isso. E eu não estou defendendo que vocês façam isso. Por isso que eu abri essa live, um pouco para explicar. Estou contando uma história para vocês. Ele é um trabalhador, um pai de família, um cara novo, ele é mais novo do que eu. Acho que é mais novo do que eu. Pelo menos não tem essa barba branca aqui. E que, por meio da estratégia de investimento dele, extremamente arriscada, ele conseguiu isso. É recomendável fazer isso? Não, não é recomendável fazer isso. Alguns investidores que fizeram grandes fortunas usaram estratégias que são um pouco semelhantes? Usaram. Né? E aí até veio um seguidor me questionar, tá, mas os gestores de fundos não fazem isso. Sim, gente, os gestores de fundos, eles jogam um outro jogo. Antes de mais nada, eles não podem perder. Antes de mais nada, o gestor de fundo sofre saques sem ter controle do dinheiro. Então, o jogo de uma gestão de recursos via o jogo do investidor individual é muito diferente. Toda vez que você conversa com um gestor de fundo, você tem muito disso. Então, você precisa entender o seu aspecto. Aí, gente, eu vou julgar quem faz isso? Eu não vou julgar quem faz isso. Como eu mesmo já falei, eu já fiz isso no passado também. E aí eu sempre digo, são momentos de vida. E eu sempre digo isso para eles, cara, acho que está na hora de parar com isso. Porque quando você faz isso, eu fiz isso 2 vezes, exatamente igual ele fez. 70% do patrimônio numa única ação. Eu fiz isso 2 vezes. A primeira vez que eu fiz isso, isso foi em 2010, então eu tinha 29 anos. E a segunda vez que eu fiz isso foi em 2015, se eu não me engano, então eu tinha 34 anos. O que muda na sua idade? Não é a imaturidade, é o tempo que você tem para reconstruir seu patrimônio. E aí você põe tudo isso na balança. Tá, e se eu perder tudo? Se a empresa falir? Bem, eu vou mudar. Eu já tive uma empresa, uma ação nos Estados Unidos de uma empresa que faliu. Você perde tudo. Acabou. Perdeu totalmente o dinheiro. Tá? O dinheiro era pequeno. Então você imagina você botar uma grana alta dessa. Então assim, gente, muito cuidado. O que eu quis trabalhar em cima disso aqui? Estudo. Educação. É você realmente se educar e saber que só dá para fazer movimentos não exagerados como esse, mas movimentos com um pouco mais de risco, que envolvem mesmo investir na bolsa, com conhecimento. Tá? Onde eu estava conversando com o pessoal dizendo, olha, quando você investe pouco, às vezes é fácil você dizer, eu vou investir na bolsa, eu vou investir em ações. Quando o dinheiro começa a ficar maior, dá aquela aflição. Por que dá aquela aflição? Porque você não tem conhecimento suficiente ainda. E o conhecimento se constrói ao longo do tempo. Então hoje a Cris, que é uma seguidora, assinante assídua e de muito tempo, ela ainda comentou, Rodrigo, como é que eu faço para estudar análise fundamentalista?
Isso é bem complicado, porque você tem um acúmulo de conhecimento ao longo do tempo. Você vai confiar em algumas pessoas para te ajudar, é onde eu sempre digo, investir não é simples, investir pode ser simplificado. Nós estamos aqui para tentar simplificar isso, mas nós não vamos deixar o investimento simples. Então, você quer fazer análise fundamentalista, você vai precisar disso tudo. Tá? E aí, antes de eu passar para perguntas e respostas de vocês, deixa eu pegar um outro tema, que é um tema bem polêmico quando nós falamos de um dividendo de R$900 mil. Que é aquela sensação de, tá, mas olha só, ganhou R$900 mil. Mas isso descontou da ação, saiu do patrimônio dele e ficou elas por elas. Né? Então, é a ideia do dinheiro que sai do bolso direito e vai para o bolso esquerdo. Se você não entende a ideia do ajuste quando sai o dividendos, é importante que você comece a buscar esse conhecimento, esse entendimento. Tá? Não vou tratar disso aqui agora. Então, vamos lá. Saiu do bolso direito e foi para o bolso esquerdo. É verdade? É verdade. Descontou. No final das contas, ele ganhou R$900 mil de dividendo, mas esses R$900 mil não acrescentou realmente no patrimônio dele. Porque o patrimônio dele foi descontado entre R$900 mil. Por sinal, as ações, inclusive, continuaram caindo na sequência. Qual que é a minha defesa de você investir em ações que pagam dividendos, como é o caso da Even? O que acontece? Hoje, nós calculamos que o preço, o valor intrínseco da Even, ou o valor justo da Even, fosse algo entre R$11, R$12, R$13, algo mais ou menos nessa linha. E é sempre assim, tá, gente? É algo mais ou menos na linha. Você dizer assim, não, vale tanto, é muito difícil dizer isso, tá? Muito, muito difícil você dar essa precisão. E a ação tá lá custando, hoje deve ter fechado uns 6,80. Uns 6 e pouco, tal, eu acho que o preço médio dele deve estar uns 6,10 mais ou menos, 5,50, tá? E aí você fica naquela, tá, mas aí tá, descontou, não acrescentou o patrimônio. E aí onde eu digo do ponto do dividendo. O dividendo, ele não é uma derivada do valor de mercado da empresa. O dividendo, ele é uma derivada do preço justo, do valor intrínseco daquela empresa. O que eu quero dizer com isso? O dividendo, ele é uma parcela do lucro. Tá? Então, o dividendo ele é uma parcela do lucro. Deixa eu tomar uma aguinha que eu não estou com a garganta boa. Então, o dividendo ele é uma parte do lucro que é pago aos acionistas. E o que é o lucro? O lucro, tá, é o ganho, vamos dizer assim, o produto daquele empreendimento. E aquele empreendimento ele tem um valor intrínseco, um valor no mercado, vamos dizer assim, fora da bolsa. Tá? Esse é o valor intrínseco. Então, o meu lucro ele é uma parcela desse valor intrínseco. Ele não é o valor de mercado. Porque o valor de mercado ele tem o quê? O valor intrínseco, mais as expectativas dos investidores, as suas ansiedades, as suas depressões, as suas dificuldades de analisar, o seu pessimismo com o governo. Tem muitas coisas dentro de um preço de uma ação. Dentro de um valor intrínseco, tem a sua capacidade de gerar resultado. Então, o lucro é uma derivada desse valor intrínseco e o dividendo, sendo uma derivada do lucro, ele não deixa de ser uma derivada do valor intrínseco. Então, o que eu costumo dizer? Receber o dividendo, ainda que haja esse ajuste, é uma forma de você receber parte desse valor intrínseco, enquanto o preço de mercado não vai até o valor intrínseco. Então, o que acaba acontecendo? Eu vou comprar a Even, ou vou comprar qualquer outra ação, mas eu vou pegar o exemplo de Even. Vou comprar a Even, isso aqui não é uma recomendação de compra, recomendações de compra lá nos nossos relatórios de ações, link na nossa bio, né? Ou se você depois estiver vendo isso no YouTube gravado, o link aqui embaixo. Mas vamos lá, eu comprei lá a Even por R$6. Por que eu estou comprando? Porque eu estou achando que o valor intrínseco dela está ali na faixa dos R$11, R$12. Vamos dizer que eu esteja errado, R$10. Putz, mas se vale 10, tá 6. Cara, eu tenho uma chance de ganhar isso aqui, muito bom. Mas quando vai valer 10? Eu não sei. Pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos. Vou dar um exemplo para vocês. Nós fizemos uma live em janeiro com os nossos assinantes de ações, ok? Aí, durante a live, nós tratamos muito de outras ações que nós não tratamos ainda no relatório, e especialmente small caps. Naquela oportunidade, um assinante fez uma pergunta e aí nós falamos de SYNE, SYNE3. E aí a explicação que foi dada de SYNE naquele plantão de dúvida foi a seguinte, olha só, gente. SYNE está negociando aí na faixa dos R$4. O valor intrínseco dela é mais ou menos uns R$15. Então veja, eu tenho um potencial de ganho absurdo aqui dentro. Tenho um potencial de ganho muito absurdo. Ela está negociando a 4, ela pode chegar a 15. Quando isso vai acontecer? Eu não sei.
O que precisa para isso acontecer? Ela vender imóveis e mostrar para o mercado que o mercado está precificando ela errado. Olha só, olha que interessante. Por quê? Porque quando ela vendeu o imóvel, ela mostra para o mercado, o teu valor que você está me dando está errado, está muito desconexo do meu valor intrínseco. Até lá, o mercado vai continuar interpretando erraticamente ela. Por sorte, no mês seguinte, eu acho que foi no mês seguinte, se não foi no mês seguinte, foi em março, eu não lembro de cabeça, mas eu acho que foi final de fevereiro. A Cine foi lá e vendeu os imóveis. E a venda daqueles imóveis era equivalente a R$ 7,10 por cota, por ação. E ainda tinha muitos imóveis que iam ficar dentro do patrimônio. Opa! No dia que saiu o fato relevante, infelizmente ou felizmente, divulgaram o fato relevante com o mercado em leilão, fechamento de mercado. As ações deviam estar uns R$ 4,50 e fechou a R$ 8,00. Já de cara já explodiu para cima. Aí vem a ideia, né? Mas o mercado não é eficiente? Não, o mercado não é eficiente, gente. O mercado nunca foi eficiente. A ideia do mercado eficiente, ela sempre foi uma hipótese, nunca uma teoria. Por quê? Porque nunca foi comprovado. Então tá, vamos voltar a essa ideia do valor intrínseco. Então eu tenho esse valor intrínseco. Mas, ok, eu podia ter dito isso em janeiro de 2023, que também estava R$ 4,00. E aí eu teria esperado até fevereiro de 2024 para ter esse ganho. Ou essa venda não tivesse ocorrido esse ano. Fosse ocorrer no ano que vem, eu teria levado 2 anos. Então, quanto tempo eu vou ter que esperar para ter o ganho desse lucro? É muito tempo. Aí eu fico numa compra muitas vezes especulativa. Eu achei que aquele valor é intrínseco. De repente eu descubro lá na frente que aquele valor intrínseco não estava tão correto assim. Onde é que entram os dividendos nessa parada? Os dividendos entram e me dá pedacinhos do valor intrínseco ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, eu vou recebendo como se fosse pedacinhos do valor intrínseco. Ou seja, eu não tenho aquela necessidade de esperar aquela valorização toda para ganhar, porque eu estou ganhando com os dividendos. É por isso que a estratégia de ter uma carteira com ações que pagam dividendos, ela é tão interessante. Porque você não precisa esperar esse processo de valorização, você tem esse dinheiro e ainda pode comprar realmente novos investimentos. Então eu vou ter só ações que pagam dividendos? Não. Normalmente ações que pagam dividendos pelo menos dividendos regulares, costumam ter um valor de mercado girando mais próximo do valor intrínseco ou uma análise errada um pouco pior. Por quê? Porque eu tenho dados às vezes mais factíveis, eu tenho mais dinheiro entrando, eu tenho pedaços do valor intrínseco entrando. Então, esse é o ponto importante. Então, sim, ele recebeu R$900 mil de dividendos, mas isso não fez diferença nenhuma para o patrimônio dele hoje. Por quê? Porque o que provavelmente ele fez? Ele pegou os 900 mil e comprou mais ações da Ever. Então, lá na frente, quando ele ganhar dividendos, ele vai ganhar dividendos mais alto ainda, ou quando ela fechar esse gap por valor intrínseco, que está bem difícil em questões de Brasil, você tem um ganho muito maior. Eu queria trazer um pouco desses temas para vocês, então reforçar aqui, né, que a ideia foi trazer um caso de uma pessoa normal, porque as pessoas acham que o investidor é um ser anormal, mas uma pessoa que realmente decidiu estudar e se dedicar. E aí não tem nada de errado você dizer assim, olha, eu não tenho tempo para isso agora, preciso me dedicar à minha profissão. Eu vou assinar uma casa de análise, eu vou fazer um investimento às vezes um pouco mais passivo, não tem problema nenhum nisso. Ou você decide o seguinte, cara, eu vou investir só em tesouro direto, eu não tenho tempo para isso agora, vou me dedicar só para tesouro direto. Acho que cada um vai ter a sua necessidade de investir. Tá? Ele teve essa necessidade e ele conseguiu fazer isso. O que eu quero muito reforçar com vocês, que eu já reforcei várias vezes, é a Bolsa de Valores não é simples, a Bolsa de Valores não é fácil. Eu consigo simplificar, eu consigo assinar boas casas de análise, fazer leituras mais simplificadas e investimentos mais simplificados. Eu posso ir para um fundo de ações, mas não pensem que é simples. Quando você pensa que é simples, você trata de forma errada o seu investimento. Legal? E agora eu queria responder algumas perguntas de vocês. Afinal de contas, uma live não é para ser um monólogo, né, gente? Então eu queria dar essa introdução para vocês, para poder tirar dúvidas de vocês. Então, gente, manda aqui as dúvidas de vocês e eu vou tirar todas as dúvidas que vocês tiverem ou que eu conseguir tirar de vocês, né? A
Bauer, eu não sei se ela está indo aí, mas ela até comenta assim, ó, que o rendimento é descontado, né, o dividendo é descontado do ativo, por isso é importante reinvestir. Isso, exatamente como eu falei, é descontado do ativo, mas assim, ele vem desse valor intrínseco. Se você decidisse, vou viver de dividendos, isso é um tema interessante, vou viver de dividendos, seja de fundo imobiliário, seja de ações, vou viver de renda, vou viver dos meus investimentos. Gente, isso cada vez mais vai ser importante, você aprender a viver dos seus investimentos. Daqui 20, 30 anos, isso vai ser muito normal. Só que se você não sabe investir, como é que você vai viver dos seus investimentos, né? Então assim, eu vou viver dos meus investimentos. É muito difícil a estratégia que muitas pessoas acho que defendem, que é vender parte dos seus investimentos para pagar contas. É difícil, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de timing de mercado. Então quando você recebe dividendos, é uma forma do quê? Exatamente, você receber um pedacinho do valor intrínseco, ok? E aí você poder gastar, porque você não está precisando esperar o valor de mercado melhorar. A importância do reinvestir é justamente efeitos inflacionários. Pensa no seguinte, você ganha um salário, você é um médico, você ganha, sei lá, 50 mil reais por mês. Vou pegar um exemplo aqui bem grande. E você gasta 50 mil reais por mês. Vai chegar um momento que as suas contas não vão mais fechar. Por quê? Porque você não reinvestiu uma parte. Investir é igual. Viver dos investimentos vai ser igual. Então você tem um pouco dessa necessidade. É bem mais complexo, né? Evidentemente, esse tema. O meu trabalho de MBA trabalha um pouco isso na parte de fundos imobiliários, mas é um pouquinho nisso. Então não é só porque desconta do valor, tá, Rê? É porque você também precisa dessa proteção inflacionária. Se você quisesse viver com seus dividendos, poderia sacar uma parte. Ele, por exemplo, poderia pegar lá uns 450 mil e gastar. Isso, em tese, não impactaria o patrimônio dele, porque a empresa continua tendo aquele valor intrínseco, algo em torno de 11, 12 reais. Tá? Vamos lá, pegar aqui as perguntas de vocês, galera. Vocês precisam mandar as perguntas. E se alguém quiser entrar ao vivo e fazer perguntas ao vivo, vocês podem clicar aqui, tem uma espécie de uma câmerazinha com mais aqui embaixo, clica, entra vivo e eu tiro as dúvidas de vocês. O Marcelo perguntou se todas as nossas ações, todas as ações da carteira recomendada do Desmistificando Ações pagam dividendos. Não pagam, nem todas pagam dividendos, tá? Ano passado elas geraram dividendos de mais ou menos 6,6%, a carteira como um todo. A nossa ideia foi criar uma carteira única, ela tem ações de dividendos, ela tem um pouquinho de small caps, muito pouquinho, ela tem blue chip, ela tem commodity, ela é uma carteira que nós dizemos que ela é completa. A carteira que o investidor deveria ter, na nossa opinião. Então, tem setor bancário, tem setor de seguro, tem setor de energia, tem construtora, tem ações descontadas. Na média, elas pagam dividendos. Esse ano vai ser um pouco mais, porque nós temos algumas ações lá que estão pagando um pouco mais de dividendos. Mas, sim, ela não é uma carteira focada só em dividendos. Eu acho que essa estratégia não faz sentido. Ter uma carteira só voltada para dividendos. Bernardo, obrigado, Bernardo, pelo elogio. Seria como uma reposição, André, isso mesmo. Achadinho cativante. Assinei o Desmistificando FI, mas uma coisa eu não entendi. Qual critério vocês usam para escolher um FI? Não encontrei sobre VISC. Você encontra sim. Digita lá VISC 11 na área de pesquisa e tem muita coisa escrita sobre VISC. Tá? Você vai conseguir achar, com certeza. André, exatamente. Você precisa reinvestir uma parte para, eu não diria para manter propriamente o poder de compra, mas todo investimento ele é cíclico, tá? Então, se você não fizer esse reinvestimento, em determinados momentos do ciclo, você vai ter um retorno às vezes que não vai estar muito adequado. Então, uma das estratégias, eu acho que de mais sucesso do Buffett, ela chama-se float. Não é uma estratégia, né? Isso é, vamos dizer, uma característica. Né? Estratégia não é o nome correto, uma característica que deu tanto sucesso ao Buffett, chama-se float. O que é float? Float, ele pega muito dinheiro o tempo todo e pode investir, pode comprar novas empresas. O que tem por trás disso? Ele investiu em seguradoras ao longo da sua vida, ele sempre disse que um dos melhores investimentos que ele teve foi a Geico. Tem depois resseguradora. Então, assim, ele tem as seguradoras. A seguradora, ela gera dinheiro. O que a seguradora faz? Né? As pessoas pagam os prêmios de seguro. Se um dia tiver um sinistro,
tem que pagar. Mas enquanto não tem que pagar o sinistro, o dinheiro está aqui com a seguradora. E aí a tarefa dela é o quê? Investir, ganhar o dinheiro desse investimento. Então ele sempre diz que um dos grandes segredos do sucesso dele foi ter esse float, foi ter essa possibilidade de investir o tempo todo. Isso é algo que eu defendo muito. Você ter uma capacidade de investir o tempo todo é muito importante. Por quê? Porque o mercado, como o Howard Marks explica, ele é como um pêndulo. Tá? Então eu digo, o mercado não é eficiente, mas não é que o mercado é uma grande casa maluca. Não é assim. O Howard Marks ele é muito bom quando ele diz que o mercado é como se fosse um pêndulo. Ele sai aqui da ineficiência e vai aqui para outra ineficiência. E no meio eu tenho a eficiência. Então ele sai aqui da ineficiência e vem, chega aqui na eficiência, ele fica um pouco na eficiência, mas ele continua buscando a outra ineficiência. E muitas vezes essa ineficiência é precificação para baixo, precificação para cima. E aí ele fica nesse pêndulo. O Brasil acho que quebrou, né? Eu não sei, o pêndulo parece que quebrou, tá aqui, né? Mas nós estamos fazendo por merecer às vezes. Mas, independentemente disso, o mercado de modo geral, ele vai andar desta forma. Então, se eu fico reinvestindo o tempo todo, eu consigo aproveitar essas ineficiências. Porque o que adianta você estar 100% comprado no mercado e o mercado cai? Então, ele vem aqui, e quando o mercado cai, ele vem para essa ineficiência extrema aqui do muito descontado. E aí, você tira dinheiro de onde? Se você tem esse dividendo entrando o tempo todo, você consegue reinvestir. Não é igual o float do Warren Buffett. Eu não sei se a palavra se pronuncia dessa forma, float, né? Mas escreve-se F-L-O-A-T. E não é igual, mas assim, é semelhante. Então, você ganha o seu salário. Poxa, você poder investir o tempo todo, você vai poder comprar o tempo todo nessas ineficiências. O Graham ensina isso. Ensina isso no Investidor Inteligente também. Na ideia de você investir todos os meses e fazer um preço médio. E por quê? Porque você não sabe para onde que o mercado anda. Tá? Mas evidentemente que ele defende que você tenha uma noção de que você não está pagando caro, que você tem uma certa margem de segurança. Agora, quanto pode ficar descontado? Se você ficar comprando o tempo todo, a sua chance de sucesso é muito grande. Então, você ter esse dividendo é muito importante. É onde eu defendo as pessoas terem carteiras mistas e é onde é tão importante ter fundo imobiliário, porque o fundo imobiliário ele vai gerando esse fluxo constante. As empresas no Brasil elas não têm a cultura do pagamento de dividendo como tem as empresas americanas. Então, isso de certa forma é ruim. E aí você entra com um fundo imobiliário para isso. O Bernardo fez um comentário muito legal aqui. Ó. Rodrigo, a verdade é que colocar mais dinheiro nas ações caindo sempre é difícil. Bernardo, isso é extremamente difícil. Eu acho que um pouco de eu querer abrir essa live, eu sei, eu precisava fazer mais essas lives, eu gosto muito de conversar com vocês. Mas é sempre uma questão de dinâmica de tempo. Mas é mostrar para vocês que a dificuldade que vocês têm é a mesma dificuldade que qualquer investidor tem. Como uma vez eu brinquei com um amigo meu que faz gestão de fundo de ações. Eu digo, pegar a faca caindo é muito difícil. Só que o grande ponto é, cara, tá descontado. Na minha análise tá descontado. Eu vou comprar. E qual que é o ponto? Que é a minha discussão com esse meu amigo. Que eu digo para ele que eu não gosto da estratégia dele hoje. Principalmente pelo tamanho do patrimônio dele. Né? Quando você compra numa porrada só, você fica sem ter como comprar se cair mais. Então assim, tá muito descontado. Tá muito descontado. Poxa, como é que eu vou comprar mais? Porque agora eu já estou grande nessa ação. Então o que eu costumo fazer, tá, Bernardo? Eu compro um pouquinho. Então recentemente eu comprei um banco pequeno. Tá? Nós não analisamos ainda no Desmistificando Ações e ainda tem, eu acho que, muito espaço para melhorar, então nós vamos esperar um pouco para fazer essa análise, até porque eu comprei, então precisa esperar também as regras lá que nós somos obrigados a seguir. Mas o que acontece? Eu comprei esse banco, legal, e aí eu comprei um pouquinho. Por quê? Porque a chance dele valorizar ainda é pequena, tá? Mas assim, tá descontado. Tá descontado. Mas eu quero ter espaço para comprar mais. Então, esse é um ponto importante. Por exemplo, vocês já me ouviram falando muito de ALOS, né? ALOS que está lá na nossa carteira recomendada de ações. Qual foi a minha estratégia? Eu comprei um pouco. Aí caiu mais um pouco. Eu comprei mais um pouco. Caiu mais um pouco. Cara, se naquele preço estava descontado, nesse preço está muito descontado. Opa, deixa eu comprar um pouco mais. Deixa eu comprar um pouco mais. É difícil. Porque vai te dando uma angústia. Qual que é a dor? Cara, o que eu não estou vendo? O que eu não estou vendo?
Por isso nós voltamos no ponto. Você precisa estudar. Você precisa estudar. E o melhor seria se vocês tivessem pessoas com quem conversar. Porque muitas vezes você está lá estudando no seu cantinho aqui, ó, como vocês estão vendo, né? Isso aqui é o meu cantinho de estudo, de trabalho, ó. Então, tô ali, estamos ali, tô estudando. O trabalho de análise é um trabalho meio solitário, seja para o investidor, seja para o analista. Se você tem com quem trocar uma ideia, ajuda muito. O meu pessoal de marketing sempre fala, vamos criar uma comunidade para as pessoas poderem conversar. Eu tenho algumas resistências, porque eu não conseguiria estar presente, né? Então, mas às vezes, botando só as pessoas, quem sabe? Mas eu ainda acho que o legal seria vocês conseguirem achar pessoas que vocês conseguissem conversar, que fosse do círculo próximo, mais próximo de vocês. Porque daí também tem que ter muito cuidado com a internet, porque tem muitas pessoas tentando manipular. Então, assim, Bernardo, não vai ter escapatória, sendo bem objetivo, vai ser estudar. Tá? E vai ter que ter esse conhecimento ao longo do tempo. Se você sair tentando fazer muita maluquice no começo, por isso que eu disse que eu não quero estimular vocês a fazerem posições concentradas, porque a maioria das pessoas investe há muito pouco tempo, tá? E aí vai ser bem complicado fazer um negócio desse. Então você tem que ter essa consciência, tá? E aí você vai estudando. Eu faço parte de um grupo que está analisando uma ação, um grupo no WhatsApp. Eles estão analisando uma ação lá. Eu faço parte de vários grupos, mas tem um grupo específico que entrou uma galera nova. E entrou essa galera porque uma ação dessa mesmo... Eu não quero falar porque senão vai ficar meio chato, né, dentro do grupo, mas... e porque uma ação do setor valorizou muito e aí eles acham que essa outra ação vai valorizar muito também. E eu acho que tem grandes potenciais. Mas assim, tá vindo uma galera e a galera fica desesperada porque a ação não para de cair. Foi comprada a faca caindo e a faca continua caindo. E ele vai batendo desespero. E você vê claramente quem está investindo só no oba-oba, quem está investindo que não estudou o case, que não tem consciência do case, quem está investindo muito consciente. Porque quem está investindo consciente só diz o seguinte, estou comprando mais. E algumas pessoas eu conheço pessoalmente e eu sei que ela está comprando mais. Porque ela investiu, ela sabe que a ação vale muito mais do que aquilo. Quando vai acontecer isso? Não sei. Tá? Então isso é um pouco... esse ponto. Adriano, boa noite. Qual a sua opinião em ancorar preço médio em FI de papel? Faz sentido? Cara, eu não entendi a tua pergunta. O que eu posso te dizer é o seguinte, preço médio não serve para nada. Tá? Então qualquer coisa que tu fizer pensado no teu preço médio, esquece isso. Tá? O teu preço médio não serve para nada. Eu não conheço o teu preço médio. Quando eu estiver analisando, eu não vou ligar para o teu preço médio. Sempre lembre disso. O teu preço médio não serve para nada. Porque ele só existe no teu mundo. E o mundo dos investimentos é feito para, no caso dos FI, os 2 milhões e 600 mil investidores. Então, esquece preço médio quando você estiver falando de análise. Tá? José Victor, se os meus 30% de reinvestimentos do TCC de FI se aplicam a dividendos de ações? Não sei te dizer, José, porque eu não fiz o estudo para ações. Tá? Precisa reinvestir, só que eu posso te dizer. Eu não sei qual seria o patamar, e aí é sempre importante lembrar que os 30% do meu estudo, do meu trabalho de conclusão de MBA, ele não é 30% ao ano de reinvestimento, mas sim a fixação do salário inicial. E aí, José, um parâmetro que você deve usar quando você tiver ações, eu acho que um parâmetro legal é os 4%. Tá? Então, que é um ponto que o pessoal do FIRE usa muito, que é o quê? 4% do seu patrimônio. Então, o seu patrimônio é de R$1 milhão, você consegue gastar 40 mil por ano. O ideal é que esses 40 mil venham de derivadas de dividendos. Vai ser de ações, vai ser de fundos imobiliários, aí tudo bem. E você pode gastar esses 4%. Rodrigo, eu tenho R$1 milhão, eu vou viver com 40 mil reais por ano. Tá? Mas eu recebi 100 mil reais de dividendos. Ok, 60 mil tu reinveste. Então o 4% ele é muito interessante. Mas, de novo, toda estratégia pensada em aposentadoria para dividendos, aposentadoria com dividendos, ela é pensada na fixação do salário inicial. Fixou o salário inicial. Dali em diante você vai gastar o salário inicial mais inflação, ok? E todo excedente vai ser reinvestido. Às vezes você vai reinvestir um pouco mais, às vezes você vai reinvestir um pouco menos. Nunca vai ser uma adaptação do seu novo patrimônio. Então, eu tenho 4%. Aí meu patrimônio era 1 milhão, subiu para 2 milhões, porque a bolsa valorizou muito. Você não pode gastar 80 mil. Você pode gastar os 40 mil mais inflação. Tá? Isso é muito importante ter essa consciência. E outra coisa, José.
Até onde eu saiba, você é bem novo, tá? E aí, evidentemente, o meu objetivo aqui é educacional. Gente, eu fui pensar no tema viver de investimento, comunidade FIRE, quando eu já estava com um patrimônio que pudesse chegar a esse ponto. Não acho que vocês devam abandonar isso, mas eu vejo muitas pessoas preocupadas demais com isso e preocupadas de menos com os investimentos, com saber escolher investimentos de qualidade, a entender a dinâmica dos investimentos. Eu acho que vocês precisam primeiro entender isso para depois partir para essa fase de como é que eu vivo, afinal de contas, quanto eu posso gastar. Numa fase inicial da vida, você tem que saber o seguinte, cara, eu tenho que poupar no mínimo 20% do que eu ganho e eu tenho que investir melhor do que a poupança. Cada degrau vai ser melhor, mas eu tenho que investir melhor do que a poupança. Essa deveria ser a meta de todo mundo inicial, tá? Tudo vai sendo uma escada. Ah, poxa, estou investindo bem, estou entendendo bem dos investimentos, estou entendendo bem das dinâmicas, pô, já juntei um patrimônio legal, deixa eu tentar entender melhor como é que é. Quais são os detalhes do reinvestimento? Não sei, eu pelo menos penso muito isso, tá? Madison Lacerda. Fala, Rodrigo, sou aluno do seu curso de FIs. Que legal, Madison, você é aluno do curso iniciante ou do curso avançado? Se for do iniciante, dá um feedback. Nós temos tido ainda poucos feedbacks dos alunos do curso iniciante. O que você acha decisivo para chegar na liberdade financeira? Cara, um pouco do que eu falei antes. Poupar, ganhar, né? Ganhar dinheiro, poupar e investir. Então, assim, decisivo. Você tem que ganhar bem. Eu gravei um podcast esse tempo atrás e aí nós conversamos muito sobre isso. Você tem que ganhar bem, gente. Ganhar bem não é ganhar um número específico. Tipo, Rodrigo, quanto quer ganhar bem? 40 mil, 50 mil? Não, é ganhar bem. É não ganhar pouco. Entendeu? Tipo, R$2.000. Cara, R$2.000, claro, para muita gente é a realidade, mas assim, fica mais difícil de você poupar. Então você tem que fazer um esforço para ganhar bem. Esse é o primeiro passo, ok? Não existe um número, mas assim, é ganhar bem dentro do seu parâmetro de vida. Depois, você tem que fazer um esforço para investir. O que para mim foi muito decisivo? Eu ter começado cedo e eu ter investido um percentual muito grande do meu ganho, da minha renda, nesse começo. Isso permitiu com que a bola de neve começasse a crescer meio rapidamente. E depois, ter um bom retorno de investimento. Se dedicar a estudar investimentos. Aí vai depender, gente, do que você faz, do quanto você gosta de investimentos. O que eu posso dizer para vocês? Cara, se tu investir em tesouro direto, e olha que coisa doida, né? Eu sou um cara que eu tenho um produto de FIs, um produto de ações, eu ensino vocês a investir em FI, investir em ações, eu fico falando de tesouro direto. Não tenho nada para vender para vocês de tesouro direto, mas eu vou dizer o seguinte, cara, se tu ganhar razoavelmente bem, tu poupar bem e colocar teu dinheiro em tesouro direto, tá? Com frequência, tu alcança a independência financeira. Ok, existe um time, às vezes um pouco maior, mas você alcança. Se eu estava lembrando, eu trabalhei com uma moça, há muitos anos atrás, e faz muito tempo que eu não falo com ela. Eu tenho certeza que ela já alcançou a independência financeira dela. E ela se especializou em investir em tesouro direto. Entendeu tudo sobre tesouro direto. Ela estudava. Enquanto eu estudava ações, ela estudava muito sobre tesouro direto. Estudava. E tem que estudar, porque tem seus detalhes. Mas não é tão complicado. Cara, isso já é um beabá legal. Poxa, dá para investir em ações, ter um retorno melhor. Dá para investir num fundo imobiliário, dá para investir nos Estados Unidos. Tudo isso vai acrescentando. Mas aí você vai acrescentando aos poucos dentro da tua rotina de vida. Júnior. Rodrigo, primeiramente, parabéns, muito obrigado. Sem pergunta, somente agradecer por todo o conhecimento. Cara, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Você é um cara diferenciado, exemplo para muitos. Muito obrigado pelo elogio. Eu fico honrado com o elogio de vocês. Bernardo, quais são as suas maiores posições em ações? Aí não, é? Vamos lá. Nosso relatório de ações, tem a carteira recomendada, você pode saber o que nós estamos recomendando, o que está na minha carteira. Nosso curso avançado, eu abro a minha carteira pessoal. Tem ações, tem FIIs. Nós estamos planejando fazer um lançamento, o pessoal de marketing estava me lembrando que o último lançamento foi em agosto do ano passado.
porque realmente nós temos as aulas ao vivo, elas são diferenciais, elas são, me cansam porque fica muito tempo lá, mas eu adoro elas, então eu preciso de um tempo suficiente. Então é feita por lançamento, lá eu abro, tá? Então eles estão me cobrando, nós devemos lançar provavelmente agora, começo de julho, uma nova turma do curso avançado, nós estamos vendo, estamos revisando novamente o curso e tal. Então é uma forma de você ter o conhecimento das minhas maiores posições, mas assim, aqui eu não abro, até porque o que acontece, gente? Obviamente que é um produto, então é da onde eu tiro também a renda da minha empresa. A minha empresa tem folha de pagamento para pagar e tudo mais. Mas também tem uma questão de conseguir explicar cada detalhezinho para vocês. Então, quando eu abro lá no curso, é uma aula de 3 horas. Eu mostro a carteira toda e explico por que eu tenho essa ação. Por que essa ação me faz a não ter esse fundo imobiliário? Por que este fundo imobiliário me faz a não ter essa ação? Por que eu estou mais concentrado nessa ação nesse momento? Por exemplo, teve um período em que eu abri a carteira para uma turma e estava lá lotado de Banco do Brasil. Explicava o motivo daquilo. Então, tem muito disso aí, tá? Eu poder explicar nos detalhes. Vamos lá. Deixa eu pegar mais umas perguntinhas aqui de vocês. Adriano, sobre Fiagro e FIINFRA, hoje eu conversei com um gestor de fundo imobiliário que ele ainda perguntou: vocês não cobrem Fiagro? Eu disse, cara, não cobro Fiagro. Eu acho que o Fiagro, eu já fiz, tem vídeo meu no YouTube. Eu disse isso para ele. Eu acho que o Fiagro está muito no começo. Não é uma questão só difícil de analisar, mas eu acho que para quem está sendo emprestado esse dinheiro é difícil demais de você conseguir entender. A maioria dos Fiagros nasceram com a saca da soja custando R$ 200. Putz, era uma saca de soja muito cara. Esses empréstimos, evidentemente, são sempre complicados. Então, dava para analisar, mas assim, não consegui me empolgar em criar um produto. O FIINFRA já me empolga um pouco mais, tá? Mas no momento assim não está no radar porque também tem que ter braço para fazer tudo isso. Albert, eu tenho uma carteira com muitos ativos, tenho dificuldade em reduzi-la, puro receio mesmo. Eu às vezes tenho uma carteira com muitos ativos, eu dei uma limada na carteira essas últimas semanas, últimas 2, 3 semanas. Eu tirei uma quantidade bem grande de ativos, eu estava com a carteira de fundos imobiliários bem grande, muitos deles alcançaram preços razoáveis, e aí sempre vem aquela coisa, sabe, Albert, que eu digo, você vai fazer isso dependendo para onde vai os teus investimentos, para onde vai teu dinheiro. Se tu vender hoje, tu vai botar onde teu dinheiro? Então esse é o ponto. Então tem ações que na minha opinião estão extremamente descontadas, tem uma especificamente, duas especificamente, que eu achei bem interessante de aumentar a posição. E olha só, faz sentido dar uma limada aqui e diminuir. Então não é o diminuir por diminuir, tá? Essa ideia, mas eu estou com muitos ativos, é difícil de acompanhar. Mas, gente, o ideal é que você acompanhe vários ativos mesmo. Porque você acompanhar só o seu ativo, o que você tem na carteira, ou eu vou ter 5, 6 ativos e aí vou acompanhar só aqueles 5, 6 ativos, a tua interpretação do mercado ela vai ser muito ruim. Então é melhor você fazer isso mesmo. Andréia, o Brasil tem um imã na ponta das ineficiências. Com os estudos e uma boa research, você tem uma oportunidade. O processo de investir é muito solitário, ter a credibilidade dos mexicanos é importante. Obrigado, Andréia, pelo elogio. Realmente, Andréia, o Brasil está com um imã na ponta ruim. Hoje eu estava lendo uma matéria da CNN que o Ministério Público Federal pediu para o TCU, alguma coisa do tipo, investigar as decisões que envolvem o Copom, investigar como é que está ocorrendo a questão do Boletim Focus e tudo mais. E você vai sempre se questionando, né? Puxa, até quando, como é que vai ser esse envolvimento na economia, qual é o prejuízo disso? Então parece que realmente sempre vai dando esse imã. Então, é um pouquinho realmente desse imã aí que você está falando. Agora, isso que você falou é verdade, o processo de investir é muito solitário. Eu fico feliz que os nossos relatórios possam te ajudar. Como você está dizendo o seguinte, né? Quando chegam os relatórios é como se batesse um papo com um amigo. E sempre foi realmente esse o objetivo, é como se nós estivéssemos conversando com você. Tanto eu quanto o Eurico, que por sinal está me mandando o WhatsApp aqui agora, é interessante. Porque esse é o nosso objetivo, bater esse papo com vocês, porque o processo de investir é solitário. Hoje ainda fui no nutricionista e tá uma droga, porque eu fiquei 45 dias parado,
E aí ainda estava comentando isso com ele, de como o brasileiro tem dificuldade de falar sobre dinheiro. E aí eu disse que eu vi um podcast de uma portuguesa, que ela disse que parecia um pouco cultural, que lá em Portugal e aqui era a mesma coisa. Mas você vai para os Estados Unidos, você começa a bater um papo com alguém, a pessoa já mete logo um tipo, quanto é que você ganha? E ele disse, cara, pior que foi bem assim mesmo, já morei no exterior, e aí você começava, não sei o quê, tá, mas quanto é que você ganha por ano? E ele disse que começava, não, você vê, não, mas como é que é? Quanto é que você ganha e tal? Então, assim, eles tratam o dinheiro de uma forma, às vezes, um pouquinho diferente. Por isso que, evidentemente, as coisas lá são diferentes. Realmente, no Brasil é bem difícil você achar com quem conversar, mas é importante que vocês achem, tá? Graziele dizendo que sempre terá audiência. Muito obrigado, Graziele. Eu vou deixar salvo, tá, pessoal? Depois eu vou pedir para subirem também no YouTube. Opa, pergunta boa essa aqui. Samu Andrade. Botou entre aspas porque eu acho que ele está citando. A ação vale mais do que isso e uma hora vai chegar. Quando? Não sei. E ele segue. E se não chegar? Ou historicamente sempre chega mesmo em muito tempo? Não, pode não chegar. Porque a sua análise podia estar errada. Se a sua análise estiver certa, vai chegar. É onde eu digo que a estratégia de concentrar é muito complicada. Eu não vou nunca defender. Eu não vou também tacar pedra. Como é que eu vou tacar pedra numa pessoa que multiplicou o patrimônio por 7 anos? É um processo de investimento. E aí não tem essa de que, não, mas isso não é investir. Como não? Queria eu ser o Cortella aqui agora. Investir vem do grego, eu não consigo fazer isso, tá? Mas investir é sim você pegar e colocar dinheiro em algo que vai te trazer retorno, ou colocar esforço em algo que vai te trazer retorno. Então isso é investir, tá? Mas assim, você pode errar. Por que a pessoa pode errar? Eu posso errar. Eu posso fazer uma análise e entregar para vocês e ela tá errada. Tem premissas com as quais eu me baseei que não se confirmaram. Ou o cenário pode mudar. Imagina o seguinte, eu sempre dou exemplo, né? 2019, shoppings iam bombar. Veio a pandemia e pau. Esse é o risco quando você concentra, tá? Então, não, nem sempre chega. Nem sempre chega. Esse é o ponto de você estar o tempo todo reavaliando, principalmente quando a posição for começar a ficar muito grande dentro da sua carteira, e por isso que normalmente para 99% das pessoas não se recomenda fazer posições grandes. Evidentemente eu conheço pessoas que fizeram posições grandes, não é só esse meu amigo, eu tenho outras pessoas que fizeram e tiveram até um certo sucesso, mas é sempre muito complicado. Então, isso não dá para te dizer que historicamente chegam, não, porque vai depender isso, tá, da tua análise. Se a análise estiver certa, vai chegar. Aí tem aquela máxima do mercado, né? A cotação acompanha o lucro. Se a empresa continuar com o lucro crescendo, vai chegar uma hora que não vai ter como. É mais ou menos o seguinte, tu comprou uma empresa. Era o caso do Banco do Brasil. O Banco do Brasil estava R$29. 2022, tá? Foi 2022 que eu comprei. 2022. Tava R$29. Se não me engano foi junho de 2022, tá? Posso estar confundindo com junho de 2021, mas acho que foi junho de 2022. R$29 ela tava. O preço sobre o lucro dela era aproximadamente R$4. Ou seja, 4 anos de lucro pagava todo o preço da empresa. Absurdo. A empresa continua crescendo o lucro. Aí você diz assim, mas será que um PL de 4 era muito baixo? Aí você diz, mas quanto que eu justo? De repente um PL de 7, 6, né? Dadas as condições econômicas do Brasil. Ok. Mas e se não acontecesse? Mas se a minha premissa de o lucro continuar crescendo confirmasse, no ano seguinte ela podia ser um PL 3,5, no outro ano um PL 3, no outro ano um PL 2, até chegar um PL 1, ou seja, a empresa vale o lucro do ano. Não sei se você está conseguindo acompanhar a minha linha de raciocínio, mas você vai chegar num momento que vai estar absurdo. E aí, se vocês gostam de ler, tentem ler o livro do Warren Buffett, A Bola de Neve, né? A biografia dele, não é a autobiografia, mas é a biografia dele. É A Bola de Neve ou Bola de Neve, tá? E é muito legal. Ele trata de alguns temas assim, de algumas ações que ele comprou em que o Graham chamava de guimba de charuto, acho que era guimba de charuto, e aí que é a estratégia do Buffett, que eu compro, acho, lá na década de 60, 70, ações que chegam a valer menos do que o seu lucro de um ano. Isso pode acontecer. Uma hora vai ter que corrigir. Um dos casos
em que você, por exemplo, teve muito sucesso dentro da Real Invest. O César sempre conta essa história. Quando eles compraram a Exetec, na crise de 2008, ela valia na bolsa, então o valor de mercado dela, menos do que ela tinha de caixa líquido na empresa. Seria mais ou menos o seguinte: a empresa tem 500 milhões de reais em caixa líquido, ou seja, desconta as dívidas e aí sobra caixa líquido, paga todas as dívidas, sobra em caixa da empresa 500 milhões, tá? E a empresa valia na bolsa 300 milhões de reais. Você diz, não tem erro? Tem erro. É bizarro isso aqui. Nessa época eu conheci um cara que fez 100% em Exetec. Ele era um médico, ele comprou todo o patrimônio dele de Exetec. A Exetec deu 1000%, tá? O cara ficou muito rico. Ele conseguiu aguentar. Eu não sei como é que alguém consegue aguentar, porque ele é o patrimônio inteiro. Ele conseguiu aguentar 1000%. Isso vai dando uma ansiedade, não tem como ser psicológico. Sei lá, era médico, às vezes conseguiu controlar melhor a ansiedade e fez isso. E aí ele passou a ser empreendedor no mercado imobiliário. Ele começou a construir para vender. Então, fez muito dinheiro naquela época. Então, assim, uma hora ajusta, mas a tua análise vai ter que estar certa. E aí você entende como é difícil estar certo nessa análise. Esse é o ponto. Eu estou só pegando aqui o meu iPad, só para ver como é que é certinho o nome do livro, porque eu ainda estou lendo ele. A Bola de Neve, tá? Já vou mostrar aqui para vocês, ó. Tá ali, ó, A Bola de Neve. Olha os livros que eu estou lendo, galera. Esses aqui são os livros que eu estou lendo, eu já li, tá? Vale muito a pena ler, tá? Que leitura gostosa. Só que assim, é enorme. Eu não sei, se for um livro físico, eu acho que deve ter umas 600 páginas, tá? Eu não sei, no livro eletrônico, eu estou lendo no Kindle, daí você não consegue ter uma noção, mas eu acho que se for um livro físico deve ter umas 600 páginas. Vale muito, muito a pena a leitura, tá? Matheus perguntou aqui que assinou nosso serviço de ações, quais são as métricas para estabelecer o percentual de cada ação na carteira. Os percentuais que estão dentro da carteira são no que nós pensamos o percentual que tem que ter dentro da carteira, tá? Então isso pensando na carteira recomendada. Depois, não existe assim uma métrica exata. O ideal é você buscar uma diversificação de tipo, eu quero um X percentual em commodity, porque eu quero uma certa proteção do dólar. Eu quero um X percentual em empresas que são cíclicas interligadas à taxa de juros, porque se a taxa de juros cair, eu tenho uma porradona para cima. Eu quero empresas que são menos cíclicas, então eu quero empresas do setor de, por exemplo, saneamento, do setor de energia, do setor que nós chamamos de utilities, porque elas têm uma volatilidade um pouco menor. Então, eu vou botar um percentual daquela empresa ali. Não existe, não é uma ciência exata. Aí você vai depender do tipo de risco que você quer correr. Eu acho que os juros vão cair mais e eu quero ganhar com essa valorização, com essa queda dos juros. Então, eu vou ter um pouco mais de ações, de construtoras, de properties. E aí vou equilibrando um pouquinho mais a carteira. Tá? O André agradecendo aqui pelos conteúdos compartilhados da NTNB. Eu vou compartilhar mais, tá, gente? Eu vou fazer uns vídeos sobre a questão do imposto de renda. Tem muita gente tendo dúvidas sobre isso aí. O Eduardo perguntando, benchmark de IPCA mais 6% é desafiador? É muito desafiador, tá, Eduardo? É muito difícil, porque mesmo no Tesouro Direto você não vai ter IPCA mais 6%, porque tem que ser 6% líquido de imposto de renda. Então você ganhar líquido de imposto de renda, IPCA mais 6% é muito, muito difícil. Muito difícil. Os gestores de fundos de ações que conseguem isso são gestores muito bons. Por isso que eu admiro tanto o pessoal da Real Invest. Óbvio, eu tenho uma amizade pessoal com eles, mas porque eles conseguem isso e eles não conseguem isso numa janela de 2, 3 anos, eles conseguem isso numa janela de 2008 para cá, tá? Faz a conta aí, acho que dá 16 anos, né? Então, mas é difícil, poucos investidores conseguem. Esse tempo atrás um amigo me mandou a carteira dele, disse, olha só, tô batendo no CDI e tal. De uns 4 anos, na janela dos 4, 5 anos. Usando o aplicativo da XP. Daí eu brinquei com ele, eu disse, tá, agora vai lá e muda o benchmark para IPCA mais 6. Bom, ele já apanhou. Aí eu disse, tá entendendo por que eu estou insistindo tanto que uma NTNB acima de 6% é tão interessante? Porque é difícil bater IPCA mais 6%.
E a média dos investidores vai acabar tendo essa dificuldade. E eu quero que vocês ganhem dinheiro, eu não quero que vocês percam dinheiro. E aí, quando eu falo isso, é porque eu entendo um pouco as dificuldades que vocês têm de acompanhar. Então, dentro da diversificação de vocês, TNTNB, nesses patamares acima de 6%, é muito importante. Você vai precisar entender o que é uma NTNB, como é que funciona a inflação para um título curto, para um título longo, para um título que paga cupom. Você vai precisar estudar isso. Mas, gente, 6% mais IPCA, né, como são esses títulos, não dá para não ter. Eu tenho um pouco, né? Evidentemente que a experiência me faz querer ter mais renda variável, né? O Léo fez uma pergunta aqui, e aí com a pergunta do Léo, que é muito boa, eu encerro essa live. Quando a NTNB passa de 6%, em geral os FIIs de tijolo caem, porém ainda não houve uma queda expressiva. Isso se deve aos investidores estarem saindo da renda fixa, indo, provavelmente ele completou, para a renda variável. Léo, eu acho que é um pouco disso, tá? Os investidores estão buscando muito renda variável, mas assim, está tendo um marketing muito forte também. Os fundos caíram, sim, eu acho que não deveriam cair mais. Se cair mais, voltamos para o pêndulo, ele volta para a irracionalidade. Eu acho que eles estão dentro aí de um preço razoavelmente justo, tá? Nós não temos nada absurdamente descontado, então você não tem uma coisa assim que você diz, meu Deus, eu não vou comprar uma NTNB de 6%, porque o fundo imobiliário, tipo a HGBS, está custando R$170. Como estava no começo do ano passado, quando a NTNB estava em 6%. Aí a pessoa me diz, não, mas por que no ano passado tu não mandou comprar NTNB 6%? Porque a HGBS estava R$170. Agora não, nós estamos a HGBS quase 230. É bom comprar HGBS? É bom comprar HGBS. Está no preço justo. Então não tem por que eu não diversificar também com a NTNB. Tá? Então esse é o ponto essencial que nós precisamos trabalhar. E aí, por que eles não caíram tanto? Porque está tendo um marketing forte. As corretoras estão vendendo fundo imobiliário. É só vocês verem, emissões, emissões, emissões. Jornalistas, pauta, fundo imobiliário. Por que as ações estão caindo tanto? Porque está tendo resgate de fundos de ações aos montes. São vários fatores. O Brasil não está legal, tal, tem um monte de coisa. Mas as ações estão ficando muito descontadas. Por quê? Porque os fundos de ações estão sofrendo muito resgate. Você vai lá na Ambima, você vê. Os fundos multimercado estão sofrendo resgates enormes. Qual que é um dos motivos disso? A galera tirando do multimercado e indo para os instrumentos isentos. Fundos de ações, FIINFRA, FIAGRO. Muitos assessores, provavelmente, e eu sei de alguns relatos que estão acontecendo, estão abordando seus clientes dizendo, olha, mercado de ações no Brasil não vai dar certo, pode isso aqui é isento, você vai ganhar aqui tanto isento, põe o dinheiro aqui. Então, assim, tudo isso vai acabar contando para quê? Para o mercado de ações cair e para os fundos imobiliários acabarem não caindo tanto. Né? Então, tudo isso acaba contribuindo, mas é importante. Não é que eles deveriam cair além do que eles estão. Tá? Eles não deveriam. Racionalmente, tá tudo ok agora e está permitindo você fazer a diversificação adequada da sua carteira. Se cai, igual nós tivemos em janeiro do ano passado, quando a NTNB estava ali um pouco acima de 6% também, tá? Bem, aí vocês vão ver eu dizendo, cara, é hora de encher o carrinho de fundo imobiliário, não tem nada que comprar NTNB, não viaja nisso. Entendeu? É um pouco de ações hoje. Mas aí ações é outro patamar, é uma questão de risco, às vezes um pouco maior, então eu acho que não dá para deixar a NTNB de fora. Tá legal? Então, esses são pontos que você não pode deixar de lado. Legal? Pessoal, olha, foi um prazerzão. Tá? A live vai ficar salva, vai ficar aqui no Instagram. Eu depois vou dar um jeito de subir isso aqui no YouTube. Eu nunca sei subir isso aqui, mas meu pessoal sabe subir isso aqui. Tá? Então, assim, muito obrigado por vocês. Eu abri aqui, ia falar meia hora, eu não consigo falar meia hora, eu fico aqui uma hora. Agradeço de coração quem ficou do início ao fim. Não sei se alguém conseguiu ficar do início ao fim. Um cara falando pelos cotovelos. Mas espero ter ajudado vocês. De novo, não saiam por aí fazendo concentrações de carteira. Meu objetivo não foi esse, meu objetivo foi mostrar uma pessoa normal. Ele não é anormal, ele não é um bicho de 7 cabeças, mas claro, usou uma estratégia arriscada e isso sempre é muito complicado. Legal? Uma boa noite a todos vocês e nos vemos logo logo.